Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu senti no meu coração de fazer um vídeo transmitindo a palavra de Deus. E eu quero deixar em rápidas palavras, no livro de 2 Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 1, em diante, a qual diz assim, versículo 1: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram, que viessem até a Davi. E disse o rei: És tu Ziba? E disse ele: servo teu. E o rei disse: não há ainda alguém da casa de Saul para que faça com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Irmãos, estamos diante de um texto a qual o rei Davi vai se lembrar de uma aliança a qual ele tinha feito com Jonatas, filho de Saul. É interessante analisarmos essa aliança, a qual vai dizer que Jonatas vai fazer uma aliança com Davi por amor, por uma amizade que gerou um amor muito lindo. Então, essa amizade vai gerar um pacto. E o pacto que Davi fez com Jonatas era o seguinte: Davi virou para Jonatas e disse: Jonatas, sempre da sua linhagem haverá um que assentará à mesa do rei. É interessante que passam alguns anos e Jonatas veio a morrer. Quando Jonatas veio a morrer, passa-se um período de tempo. Davi assume o reinado. E Davi está no trono e se lembra de uma aliança que ele tinha feito com Jonatas. E ele manda chamar a Ziba. Quando chama a Ziba, ele pergunta a Ziba: Ziba, tem ainda alguém vivo da linhagem de Saul para que eu use com ele de beneficência por amor de Deus? É interessante que Ziba, logo depois dessa pergunta, vai responder ao rei Davi: Davi, tem um ainda vivo, só que ele é aleijado de ambos os pés. É interessante nós frisarmos esse versículo, que quando Ziba vai responder, ele responde totalmente ao contrário do que o rei perguntou. Por quê? Porque quando o rei perguntou, o rei nunca tinha perguntado qual era o defeito da pessoa da linhagem de Saul. A única coisa que o rei tinha perguntado era que se tinha alguém vivo. Por quê? Porque o maior erro da minha geração e da sua geração, dos dias de hoje, é o seguinte: sempre quando Deus se lembra de alguém e ele tem feito uma aliança, ele se levanta do trono e vai querer levantar alguém. Sempre tem alguém que vai se levantar contra aquela pessoa e vai logo querer dizer quais são os seus defeitos. Sabe o que Ziba fez aqui, trazendo para os dias de hoje? É Deus levantando alguém e falando assim: esse daí eu vou tornar um pregador, esse daí eu vou tornar um cantor, esse daí eu vou tornar um pastor. Só que sempre vem alguém enviado do cão e diz assim: esse daí tem vários defeitos, esse daí é aleijado, esse daí é traficante, esse aí é cheirador de cocaína, esse daí é prostituta. Só que é interessante nós notarmos que a pergunta do rei nunca foi essa. A pergunta do rei era a seguinte: ainda há alguém vivo? Por quê? Porque a palavra de Deus diz que enquanto estiver vida, tem esperança. E o que eu quero dizer para vocês hoje, nessa tarde? É simples. Deus não está perguntando quais são os seus defeitos. A única coisa que Deus quer saber é se você tem vida. Por quê? Porque se você tem vida, ainda dá tempo dele cumprir a aliança que fez contigo. Nessa tarde eu também quero deixar o Tiago falar um pouco, expressar o seu amor no Senhor e passar algo de Deus para a vida de vocês. Saúde com os irmãos, a paz do Senhor. Eu quero deixar uma palavra para a meditação dos irmãos, se encontra João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho
único para que todos que nele crê não pereçam, mas sim terá a vida eterna. E quando Deus mandou Jesus para vir na terra, ele mandou Jesus com uma missão de morrer na cruz para nos salvar, para nos dar vida e vida com abundância. E Jesus, ele salva, cura, batiza e nos leva para o céu.